Queridas irmãs, queridos irmãos, espero que esta hora em que estão a ouvir este estudo, ou vão ouvir este estudo, possam ter a bênção de Deus nas vossas vidas e, acima de tudo, que se encontrem em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais uma lição da nossa escola dominical, cujo título desta vez é Culpados. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículos 18 até ao versículo 32. Como já dissemos, se o tema da nossa lição, cujo título é Culpados, tem normalmente como tese então a seguinte afirmação que o nosso escritor pôs realmente na revista. E a tese que ele diz é: ignorar Deus conduz à destruição. Pensando neste assunto da culpa, eu lembrei-me de, há 16 anos, que li um livro de Eugen Drewermann, intitulado A Angústia e a Culpa. E, a determinada altura, na página 128, ele escreveu exatamente o seguinte: os sentimentos de culpa são tão anónimos como a própria existência. Ninguém tem culpa, mas apesar disso, cada qual sabe que a sua forma de existir não é justificável. Tem-se a consciência de que muito do que acontece não está certo e que, ao mesmo tempo, está fora do alcance de cada um. Daí que o sentimento de culpa seja tão tola quanto ineficaz e possa ser resumido na fórmula: somos culpados de tudo, mas não podemos mudar nada. Nada do que fazemos está bem, por isso é indiferente o que fazemos. De facto, Eugen Drewermann, ao dizer estas palavras, ao escrever estas palavras, ele nota que as pessoas têm efetivamente um sentimento de culpa, mas preferem que esse sentimento seja efetivamente anónimo. Não querendo assumir a nossa cota-parte da responsabilidade que nos assiste, facilmente nós generalizamos. Por isso, algo deve ter a culpa, e esse algo normalmente chama-se sociedade, ou é o aparelho, ou é o sistema, ou é a economia, enfim, qualquer variável coletiva serve para nós lançarmos a culpa. Como costumamos dizer, a culpa não pode morrer solteira. De modo que, não querendo nós assumir essa culpa, lançamos sempre as culpas nos outros, ou então nestas generalidades, precisamente para que ela seja o mais possível anónima. Hoje nós vamos procurar entender como Paulo desenvolve este assunto nesta Epístola aos Romanos. O escritor da revista desenvolve então o tema em 4 pontos que nós vamos procurar seguir e que são: o primeiro ponto é revelado na natureza. Em Romanos, no capítulo 1, versículos 18 até ao versículo 20. O ponto 2, substituído pela futilidade. Romanos, capítulo 1, versículos 21 a 23. O ponto 3, entregues. E vai do versículo 24 ao versículo 28. E por último, ponto 4, dignos de morte, é o versículo 32. Já dissemos que, quando nós olhamos para a Epístola aos Romanos, sabemos que não é fácil. No entanto, há uma certa unanimidade entre os estudiosos ao afirmarem que Paulo desenvolve um argumento muito cuidadoso para dar resposta a prováveis questões na época que se levantavam sobre a atitude de Deus, certamente, para com o mundo. Certamente um grupo de judeus cristãos que constituíam a comunidade de Roma perguntavam
sobre onde estaria a justiça de Deus, tendo em conta a opressão exercida pelo Império Romano. Por seu turno, provavelmente também o grupo de gentios cristãos questionavam se só eles é que eram os grandes pecadores. Uma preocupação talvez que fosse comum a todos eles seria precisamente a questão de pensar o que é que acontece com aqueles que não tiveram o privilégio de usufruir, particularmente, de uma revelação divina, como era o caso dos judeus. Será que Deus aceita tudo aquilo que geralmente é aceito também pela sociedade, vivendo no contexto da cidade de Roma e a sociedade como ela era constituída e aquilo que as pessoas viviam? Provavelmente alguns cristãos se questionavam se valeria a pena viver como Cristo queria que vivêssemos, ou também poderíamos aceitar os padrões que a sociedade apresentava e aí termos a garantia de que Deus também continuava ao nosso lado. Por outro lado, uma pergunta certamente que seria muito importante é: onde se pode buscar o sentido para a vida? E a carta aos Romanos, ao mesmo tempo, também dá essa resposta. Isto é, nós só encontramos sentido para a vida quando nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ao nosso primeiro ponto. Revelado na natureza. Os versículos 18 até ao versículo 20 diz: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Lembramos que nos versículos anteriores, e principalmente versículos 16 e 17, Paulo falou sobre o poder intrínseco do Evangelho para a restauração ou salvação do ser humano. Porque, segundo ele, é exatamente no Evangelho que se está a revelar a justiça de Deus. No versículo 18, Paulo continua o seu pensamento fazendo a ligação com a conjunção pois. O paralelo é feito através do verbo revelar. Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho, diríamos nós no versículo 17. E agora, quando chegamos ao versículo 18, lemos: do céu é revelada a ira de Deus. Esta palavra revelar, que é o verbo, no fundo, apokaliptetai, é a mesma que aparece tanto no versículo 17 como também neste versículo 18. E por isso há aqui esta ligação. E agora Paulo fala desta ira de Deus. É normal interpretar esta palavra ira como sendo um castigo ou vingança, associando-a a um sentimento descontrolado. Ora, Deus não pode ser visto como um ser caprichoso, que fica irritado quando não lhe fazem as vontadinhas. Isso é o muito humano. No entanto, a palavra usada ira provavelmente é uma expressão um pouco antropomórfica, isto é, muito humana, com a forma humana, aplicada exatamente a Deus, mas que é preciso entender. Quando lemos que a ira de Deus se revela contra, e esta palavra é muito importante, toda a impiedade e injustiça dos homens, nós ficamos a perceber que existem certas atitudes que levam Deus a agir. Aquele que crê na revelação da justiça de Deus aceita a soberania de Deus e vive em comunhão com Ele, encontrando este tal sentido para a sua vida. Mas aquele que não crê que no Evangelho está revelada a justiça de Deus, ou revela-se, vai-se revelando, ou está-se revelando a justiça de Deus, então é porque prefere viver o seu modo de vida, isto é, à sua maneira,
E este modo de vida, de viver, é a evidência de que Deus os entregou a si mesmos. E nós encontramos isso nos versículos 24, nos versículos 26 e no versículo 28, que depois vai servir também para nós analisarmos num dos tópicos. Ora, perante isto, faz-me lembrar exatamente uma frase do famoso estudioso das Escrituras e documentário aos Romanos, que se chama Karl Barth. Ele escreveu que a ira de Deus é a justiça de Deus revelada ao incrédulo. Eu achei interessante, sem dúvida, esta expressão. A ira de Deus é a justiça de Deus revelada ao incrédulo. No entanto, nós poderíamos expandir isto um pouco mais com palavras de um outro estudioso chamado James Dunn, em que ele explica que o efeito da ira divina sobre o homem é para mostrar que o homem que se rebela contra a sua relação de criatura dependente, no fundo, de Deus, que é o que a fé acaba por fazer, então fica sujeito aos processos degenerativos. Portanto, no pensamento de James Dunn, há efetivamente esta atitude, a atitude de a pessoa não querer ter esta relação de ser criatura que depende de Deus. E quando nós não queremos isto, então nós ficamos sujeitos a toda uma série de situações que são completamente degenerativas. Ora, para Paulo falar da ira de Deus, é falar do não, e aqui não com letras todas maiúsculas, do não de Deus à forma de viver do ser humano. Portanto, o que nós estamos a dizer é que esta expressão ira de Deus é a forma que Paulo encontrou para descrever este não de Deus, à forma como nós estamos a viver. Falar da ira de Deus é falar de um ser que se sente profundamente magoado no seu incomensurável amor pela humanidade. Então, a questão é, o que é que os seres humanos fazem que possa ser identificado com um punhal que um filho crava no coração da sua própria mãe? Como seres humanos, nós ficamos profundamente magoados quando um filho ou uma filha desaparece da nossa vida, cortando toda e qualquer possibilidade de contacto. Muitos sabem exatamente o que é que isto quer dizer. Mas isto acontece, às vezes, por atitudes que nós tivemos, mesmo achando que até que eram as mais corretas, mas que efetivamente provocaram uma reação no nosso filho ou na nossa filha que a levou a cortar relações connosco. Portanto, isso significa que nestas nossas relações nós somos, de facto, imperfeitos. E aquilo que nós achamos que fizemos bem, que não tinha mal nenhum, o outro achou que era mal. No entanto, com Deus é completamente diferente. Deus não fez nada de errado. Deus, aquilo que Ele faz foi sempre em grande amor pelo ser humano e ao mesmo tempo para dar um bem-estar ao ser humano. É o que nós podemos ver com o relato da criação no livro de Gênesis. No entanto, a impiedade e a injustiça andam sempre de mãos dadas, como nós vimos aqui no nosso texto. Uma não existe sem a outra. E quando um ser humano se afasta de Deus, ele, ao mesmo tempo, vive esta separação. E, portanto, é devido ao facto de ele não dar valor a Deus. É porque ele não quer reconhecer Deus como Deus, que automaticamente ele acaba por viver em injustiça. Os seus atos são injustos e, por isso, são a evidência de que ele está separado de Deus. As pessoas não podem dizer que nem sequer sabem que Deus existe. Não há desculpa. Porquê? Porque Deus se manifestou ao ser humano, como nós lemos no nosso texto. É evidente que nós não podemos ter a presunção de querer saber tudo acerca de Deus, mas aquilo que se pode conhecer, como nos diz mesmo o próprio texto, o que se pode conhecer aqui no versículo 19, aquilo que se pode conhecer acerca de Deus está patente aos nossos olhos. Tanto o próprio poder como a divindade de Deus não são perceptíveis aos nossos olhos, claro,
Mas quando nós contemplamos a criação do cosmos, essas realidades invisíveis tornam-se intelectualmente perceptíveis. E eu digo intelectualmente porque é essa a palavra que nós encontramos aqui no nosso texto para nos dar exatamente isto. Nós percebemos ou tornam-se percebidas mediante as coisas criadas. E este perceber, ou esta percepção, implica ao mesmo tempo a nossa capacidade intelectual. Ao usar uma série de vocabulários que Paulo usa aqui no texto, que se encontrava provavelmente e certamente em escritos de filósofos antigos, Paulo estaria também a criar uma certa ponte apologética para chegar a possíveis filósofos religiosos que não eram judeus. Ora, os filósofos estavam habituados a desenvolver uma argumentação lógica que os levasse a ter uma ideia de Deus. E nós encontramos em muitos escritos filosóficos esse aspecto, da ideia de que eles, sim, nós agora temos uma ideia de Deus, um Deus ideal, mas Deus fica-se pura e simplesmente pelas ideias. Mas Paulo não está a falar de uma ideia de Deus. Ele está a falar de um Deus concreto, um Deus que é um ser pessoal, que tem capacidade de comunicar e ao mesmo tempo de se autorrevelar. Por outro lado, utilizando as palavras de Bornkamm, um outro professor do Novo Testamento, ele dizia que a intenção do apóstolo Paulo não é de inferir o ser de Deus a partir do mundo, mas pôr a nu a existência do mundo a partir da revelação de Deus. Eu acho muito interessante esta ideia que ele apresenta, porque é isto mesmo que nós verificamos no próprio texto. Paulo está preocupado em mostrar que o mundo existe a partir desta revelação de Deus. E nós só percebemos a existência de Deus, claro, a partir desta análise, deste conceito que nós podemos ter acerca das coisas criadas. Ora, a natureza não revela tudo sobre Deus. Este é um facto. Mas leva o observador a concluir que existe alguém que tem um poder extraordinário e que só pode ser divino. Esta deve ser, efetivamente, a nossa conclusão. Não sei quantos de vós têm tido esta oportunidade de estar num sítio em que olha e contempla a natureza e fica extasiado pela própria natureza. Estranho é nós chegarmos à conclusão de que tudo isto existe por mero acaso. Paulo acaba por dizer: quem consegue fazer uma coisa destas, só consegue fazer uma coisa destas quem está efetivamente interessado em colocar Deus fora da sua vida. O segundo tópico da nossa revista é substituído pela futilidade. Os versículos 21 até 23, embora eu considere que o 23 deveria fazer parte do 24, mas vamos mesmo assim olhar para isto. Diz assim o versículo 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Eu li a minha versão, provavelmente quem tem a versão tradicional de João Ferreira de Almeida tem algumas palavras diferentes, mas nós vamos procurar, no fundo, explicar isto. No início do versículo 21, nós temos o verbo conhecer, e é uma expressão muito interessante, porque estando ela exatamente num aoristo do particípio, mostra que afinal Deus, uma vez conhecido, não foi glorificado, nem lhe deram graças. Uma vez conhecido, portanto, no sentido em que há de facto um momento em que nós até podemos conhecer alguma coisa sobre Deus, não tudo sobre Deus, mas mesmo assim,
estas pessoas, ou o ser humano, não querendo reconhecer isso, preferiram não dar glórias nem graças a Deus. Os judeus cristãos estariam muito familiarizados certamente com esta frase, pois o Deus que se revelava era o Deus que merecia ser glorificado e receber ações de graças por aquilo que ele fizera pelo seu povo. Esta linguagem pode até estar a querer dizer que Paulo também fala para os judeus cristãos, embora os gentios também estejam incluídos, e eu creio que sim. Na verdade, todo o ser humano que procura Deus depois de ter contemplado o mundo e chegado, no fundo, à conclusão que esse ser divino, cheio de poder, afinal existe, podia muito bem curvar-se perante tal ser e acabar por dar graças pela natureza colocada ao seu dispor. Em vez disso, as pessoas muitas vezes preferem envolver-se nos seus raciocínios. E ao envolverem-se em raciocínios seus, estes raciocínios tornam-se fúteis. A sua argumentação, que deveria ser lógica, tornou-se coisa de tolos, é o que Paulo está aqui a dizer, pois deixaram de ter sentido propriamente dito, quando elas passam pura e simplesmente a ideias e não ao aspecto concreto da existência deste Deus pessoal. Paulo acrescenta outra frase que expressa a estupidez por falta de informação estruturada no seu coração. O centro da vontade e raciocínio, que é o coração. Portanto, Paulo acaba por dizer: o seu coração tolo se obscureceu. Em vez de se fazer luz, fez-se trevas. É interessante que Karl Barth, no seu comentário para estes 3 versículos, ele pôs o título A Origem da Noite. É verdade, em vez do iluminismo, pelo contrário, o ser humano encontrou cada vez mais o obscurantismo. Quando o ser humano usa os seus logicismos para negar Deus e para lhe negar aquilo que ele sabe perfeitamente que deveria dar, que é dar glória e ao mesmo tempo dar graças. Então, o ser humano, quando não quer fazer isto, ele está a insurgir-se contra Deus por vontade própria. Sim, é a sua própria vontade, é o seu próprio coração, é a sua decisão em fazer isso. Depois, ainda acrescentam a tal pretensão de que são sábios. Mas quando essa sabedoria que se desviou dos resultados que a própria lógica lhes fornecera, afinal isso tornou-se tolice, tornou-se loucura. Por outras palavras, o apóstolo Paulo está a dizer que a mente desta gente está oca, o seu coração está obscurecido, logo começam as atitudes erradas. Já não bastava o facto de não reconhecerem a glória devida a Deus e a consequente ação de graças, também decidem mudar a incorruptibilidade de Deus à semelhança do ser humano corruptível. A palavra para incorruptível tem o sentido de algo que não está sujeito à decadência. Portanto, Deus não está sujeito à decadência. E por isso mesmo é absurdo que o ser humano queira fazer Deus semelhante ao ser humano, ou semelhante à humanidade, que é corrupta, que é corruptível, que é decadente, sim, que é efêmera. O ser humano, achando-se seguro no seu raciocínio, ele torna-se um palhaço de si mesmo, usando uma palavra que Karl Barth de facto usou. A sua rebeldia só lhe traz ilusões. A ilusão de que agora é que é sábio e a ilusão de que pode reduzir Deus à sua condição, isto é, igual a si mesmo, não faz sentido. Mas é isso que o ser humano quer fazer. E ainda hoje as filosofias ateístas procuram efetivamente fazer isso. Em vez de reconhecerem que o homem foi feito à imagem de Deus,
Eles procuram fazer Deus à imagem do homem. Outros povos fizeram, inclusive, dos seus animais ou dos próprios animais, répteis, aves, quadrúpedes, toda a espécie de animais como sendo os seus deuses, e nós podemos lembrar um pouco aquilo que acontece no Egito e nas outras civilizações posteriores. Ora, este ato de homem insubmisso demonstra que ele não quer reconhecer Deus como Deus. Antes prefere trocar. É interessante o uso desta palavra, embora as nossas Bíblias tenham a palavra mudar. Eu prefiro a palavra trocar, como se isso lhes fosse mais vantajoso, porque trata-se aqui quase que uma moeda de troca. A verdadeira essência de Deus a ser trocado por aquilo que é passageiro, a ser trocado por aquilo que é efêmero, por aquilo que se desfaz com o tempo. É isto que o ser humano quer, porque sabe que este Deus eterno, este Deus poderoso, ele é poderoso para fazer aquilo que ele quer. E ao mesmo tempo ele precisa ou quer ser Rei e Senhor das nossas vidas. E o ser humano não gosta de uma coisa dessas. Portanto, esta atitude do ser humano é a tentativa de reduzir Deus aos seus próprios interesses. Sim, aos nossos próprios interesses. É isso que nós mais gostamos. E até mesmo, biblicamente, nós às vezes pegamos no Deus da Bíblia e fazemos este Deus de acordo com os nossos interesses. E é isso que faz com que haja muitas interpretações, às vezes fora da exegese, fora do estudo concreto das Sagradas Escrituras. No entanto, é importante nós lembrarmos isto. Vou citar mais uma vez Karl Barth numa das suas afirmações que eu considero também interessantes. Ele diz: nós confundimos a eternidade com a temporalidade. Esta é a nossa falta de respeito neste relacionamento com Deus. Para nós não se trata de Deus, mas sim trata-se das nossas necessidades, como eu já disse, dos nossos interesses, pelas quais nós queremos que Deus se oriente. Portanto, nós não queremos orientar-nos de acordo com a vontade e os interesses de Deus, nós queremos que Deus se oriente de acordo com a nossa vontade e os nossos interesses, as nossas necessidades. E por isso mesmo é que nós ficamos depois nesta situação final. O que nós estamos a fazer é substituir por futilidade o Deus vivo e eterno. É caso para nós pensarmos de que forma é que nós estamos mesmo a substituir, a trocar Deus por algo efêmero na nossa vida. O terceiro tópico fala-nos de entregues, nos versículos 24 até ao versículo 28. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos honrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convém. É interessante. As palavras que se destacam nestes versículos é esta repetição tríplice da frase Deus os entregou. Se você estudou a lição Dominical, certamente reparou que o autor também faz essa referência. As pessoas queriam seguir os desejos do seu próprio coração e então Deus entregou-os àquilo que eles desejavam. A concupiscência é o desejo desmedido por algo proibido, incluindo o desejo sexual e até a própria luxúria.
A palavra epithumia aponta para os apetites animalescos do ser humano, os desejos carnais que o ser humano tem. Com esta atitude, o ser humano destrói todo o valor, toda a honra que o seu corpo deveria de ter. É caso para lembrarmos que a libido, afinal, é a motivação para a conduta do ser humano, utilizando a linguagem de Freud. A mentira passou a ser a moeda de troca pela verdade. É interessante porque a palavra verdade que Paulo usa aqui refere certamente à questão da divindade e do poder invisíveis aos olhos humanos, mas perceptíveis àquele que contempla a criação. Ao longo da história da humanidade verifica-se esta preferência do ser humano em adorar e servir algo que ele pode controlar com as suas próprias mãos, com a sua própria vontade, mudá-los por onde quer. Isto é, adorar as criaturas em vez do Criador. E é isso que o texto claramente nos mostra, que ainda há muitas pessoas hoje que continuam a fazer isso. Têm deuses ou têm objetos que eles consideram como seus deuses, porque eles podem controlá-los à sua maneira. A entrega, desta vez, é a paixões infames. Temos nós depois no versículo 26. A palavra para paixão descreve este sentimento de natureza sexual também. Isto significa que as pessoas não estão interessadas em desenvolver um relacionamento onde se constrói o amor, apenas pensam em sexo. É por isso que a paixão, que poderia ser uma coisa agradável, porque encaminharia, seria um início de um relacionamento que se transformasse em amor, a paixão aqui é vista como uma coisa desonrosa, uma coisa vergonhosa e abjeta. Os objetivos nos relacionamentos que as pessoas têm são de uma baixeza moral que as pessoas até já não querem saber com quem se envolvem. O que domina, se nós assim poderemos dizer, se é que uma coisa tão subjetiva pode dominar, mas esta é a realidade. O desejo carnal domina. O apóstolo Paulo aqui vem desenvolver depois que tanto o lesbianismo como o próprio homossexualismo são vistos como baixezas desse relacionamento. É evidente, pensando na sociedade romana, então, daquela época, nós verificamos também isso. Há muitos escritores que nos falam desta vida imoral, desta relação que as pessoas tinham, inclusive os próprios imperadores. É interessante que Paulo, em vez de usar, inclusive, as palavras habituais para mulher e homem, nas nossas Bíblias está traduzido por mulher e homem, as palavras que ele usa, afinal, são palavras que nós traduziríamos facilmente por fêmea e macho. Há, por assim dizer, uma inversão absoluta daquilo que era natural. E parece que Paulo, então, não quer de maneira nenhuma usar a palavra homem, aner, ou mulher, ionaica, porque não se coaduna para este contexto. Por isso ele prefere usar fêmea e macho. Tudo isto é resultado de uma rejeição do reconhecimento de Deus como Deus. E quando se nega a Deus o lugar que ele deveria ter na nossa vida, e no mundo em geral, se assim nós podemos dizer, nós adquirimos para nós este nosso modus vivendi e o nosso modus operandi. Isto é, o nosso modo de viver e o nosso modo de operar, de funcionar, de realizar as coisas, porque é aquilo que nós queremos. Tomem nota que a partir do versículo 28, o apóstolo Paulo tem uma lista bem alargada que abrange outras áreas da vida para além da sexualidade ou das questões sexuais. Tomem atenção precisamente a isto. A frase é: e como não se importaram de ter conhecimento de Deus, nas nossas Bíblias, nós temos assim,
Mas provavelmente nós iríamos inclusive pensar de uma outra forma, porque a palavra que é aqui usada faz-me traduzir assim, e eu vou traduzir então assim. E como não aprovaram depois do teste a Deus, isto é, a realidade é esta: eles examinaram as provas todas e depois de examinarem todas essas provas, e apesar do teste em si dar positivo, eles não aceitaram a Deus. Mais uma vez, Deus acaba por entregá-los aos seus desejos pessoais. O ser humano, controlado pelos seus próprios impulsos, cria na sociedade um verdadeiro caos. Basta termos ou lermos esta lista que nós temos a seguir e vejam só o que nós temos aí. Versículo 29. Estando cheios de toda a injustiça. Acho impressionante a forma como Paulo diz, cheios de toda a injustiça. Malícia, cobiça, maldade, cheios, novamente, de inveja, homicídio, lutas físicas, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, isto é, os que odeiam a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, isto é, as pessoas que maquinam o mal, desobedientes aos pais, também está aqui incluído, nécios, infiéis nos contratos, isto é, pessoas que quebram contratos, têm contratos, mas que depois os rasgam ou não cumprem com nada daquilo que estava estipulado no contrato, sem afeição natural, sem misericórdia. Vejam a lista enorme que nós temos aqui. Afinal, haverá aqui algumas destas coisas nas quais nós provavelmente tropeçamos. Quarto ponto da nossa lição é dignos de morte. Versículo 32 para finalizar. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Paulo declara incisivamente que as pessoas conhecem bem a justiça de Deus, conforme está na versão tradicional. A minha Bíblia tem a palavra decreto de Deus. E as pessoas sabem exatamente o que lhes espera. Mas pensando nesta palavra justiça, nas nossas Bíblias, ou decreto na versão que eu costumo usar, ela é uma palavra muito interessante, dikaioma. E esta palavra significa aquilo que foi estabelecido e ordenado justo por Deus. Portanto, é aquilo que Deus pronunciou como sendo justo. E sem dúvida que nós, quando pensamos naquilo que Deus estabelece que é justo, porque a justiça de Deus é uma realidade, então nós deveríamos estar sintonizados com essa justiça. Agora, aqueles que praticam as coisas que foram enumeradas nestes versículos anteriores são dignos de morte, diz-nos o texto, dignos de morte, porque não aceitaram aquilo que Deus estabeleceu como sendo o mais reto. Tudo começa quando o ser humano prefere satisfazer a sua própria vontade, negando a soberania de Deus e tentando acabar até com o Deus vivo e verdadeiro para se colocar ele mesmo no lugar que era destinado a Deus. Ou então a colocar outras coisas no lugar que só Deus deveria de ocupar. Paulo, aqui ainda que tenha uns laivos de ligação com a história do Jardim do Éden, ele mostra claramente que cada ser humano rejeita por vontade própria e não por tendência o poder e a divindade do Criador. É vontade da pessoa e é de cada pessoa. E é porque cada pessoa
em qualquer época, em qualquer século, em qualquer geração, faz isto, é por isso mesmo que ele acaba por ser digno de morte. Quando nós lemos na nossa revista ali um pequenino quadrado que nos fala sobre exatamente a doutrina básica sobre o homem, e o escritor, ou pelo menos o autor da revista, acaba por dizer assim: pela tentação de Satanás, o homem transgrediu a ordem de Deus, perdeu a sua original inocência e, por isso, a sua posteridade herdou uma natureza e um ambiente com tendência para o pecado. Muitos já conhecem a minha posição em relação a estas frases e principalmente a esta posição teológica. Não é para uma questão de entrar em contradição de maneira nenhuma, mas pessoalmente não concordo com a frase que diz que a posteridade herdou uma natureza com tendência para o pecado. Sabem porquê que eu digo isto? Porque a tendência que hoje nós temos para o pecado é a mesma tendência que Adão e Eva tiveram para o pecado. Se nós hoje temos tendência para desobedecer a Deus e não querer saber da vontade de Deus, também, e isto porque nós somos tentados, também Adão e Eva estiveram na mesma situação. Portanto, o estado original de inocência é um estado que se aplica a todo o ser humano. Até porque Paulo, mais tarde, vai dizer que o pecado entrou no mundo por um só homem. Isto é, e aí sim, eu concordo plenamente que o ambiente ficou realmente marcado pelo pecado. Mas não diz que o pecado de Adão passou para os seus filhos e assim sucessivamente para todas as gerações seguintes. Por isso eu digo, assim como a salvação não se herda dos pais, também o pecado não pode ser herdado. O pecado é um ato pessoal de rebeldia contra Deus. É negar a Deus o seu direito de dispor da nossa vida. É negar a Deus o direito de expressar a sua vontade para a nossa vida. Mas quando nós não queremos essa vontade de Deus, então nós adotamos a nossa própria vontade, fazemos aquilo que nós queremos. Por isso, cada um de nós torna-se pecador quando deixa que a concupiscência de querer ser como Deus, que acaba por se desenvolver em nós, que nós deixamos que flua e até frutifique, e nos leva realmente a nós trocarmos Deus por nós próprios, pelo nosso eu. É por isso que nós somos culpados dos nossos próprios atos e não pelos atos dos nossos antepassados. Daí que nós precisamos ter muito cuidado, porque Paulo diz que quem pratica e aprova as coisas que ele elencou nos versículos 29 até 31 é digno de morte. Por outras palavras, quando nós entronizamos qualquer outra coisa no lugar que pertence só a Deus, é-nos revelada esta ira de Deus. Não nos adianta dizermos que nós amamos muito a Deus, porque palavras leva-as o vento. Também não adianta nós dizer, eu tenho muita fé em Deus. Sim, nós podemos ter muita fé em Deus, mas quando nós não fazemos aquilo que Deus quer, fundamentalmente que nós nos submetamos à sua vontade, que nós nos coloquemos debaixo da sua justiça. Então, basta que nós pratiquemos uma daquelas coisas para nós ficarmos separados de Deus. E esta separação de Deus é a nossa morte espiritual. Como nos diz o texto de Gênesis, no dia em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, no mesmo dia, eles morreram. Não é passaram a morrer, eles morreram mesmo. E por isso eles foram retirados do jardim do Éden. E é o que acontece connosco, quando nós também, sabendo e conhecendo aquilo que se pode conhecer acerca de Deus, podemos até nem saber tudo, mas nós sabemos alguma coisa. E quando nós sabemos alguma coisa, o nosso desejo devia ser este:
o de nós nos submetermos a este Deus para lhe dar glória e dar graças por aquilo que Ele fez para nós e por nós e connosco. Esta é a realidade do texto bíblico. Portanto, nós precisamos de ter consciência disto. Praticar qualquer uma daquelas coisas, ainda que nós possamos dizer, não, mentira, isso não, só é uma mentirita, ou ter uns certos sentimentos, não, isso foi apenas uma coisa que me passou pela cabeça. Não. Quando nós vivemos estas coisas, nós estamos a evidenciar que afinal nós estamos separados de Deus e que nós não estamos a fazer aquilo que Deus quer, que é governar a nossa vida e dizer como é que nós devemos de viver. Fiquemos então com este pensamento, estas lições, que nos levam de facto ao ponto. Nós somos culpados, não por causa daquilo que os outros fizeram, mas por causa daquilo que nós fazemos, aquilo que eu e tu praticam a cada momento da vida. E por isso nós precisamos estar conscientes disto. Será que nós praticamos e até provamos os tais coisas praticam? Paulo argumenta de uma forma muito concreta. Cuidado, porque a ira de Deus é revelada. Está-se a revelar contra a impiedade e a injustiça dos homens que ainda continuam a reter a verdade e a injustiça. Nós devemos procurar abeirar-nos deste Deus e não transformar a verdade em mentira, passando a aceitar mais a mentira do que propriamente a verdade de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Que Deus vos abençoe e fiquemos em oração e meditação. Até à próxima semana.